Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VSH Cast. Eu sou Thaís Leonardi, jornalista, e irei conduzir essa conversa ao lado do advogado especializado em direito empresarial e processos de M&A, também CEO do grupo VSH, Eric Ittner. Seja bem-vindo, Eric. Olá, Thaís. E também hoje temos aqui conosco um convidado super especial, Michael Hantun, co-founder e diretor da Além da Medicina. Seja bem-vindo, Michael. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade, Thaís e Eric. Vai ser muito bom esse bate-papo aqui. Ótimo. Gente, quando a gente fala de empresas e inovação, é óbvio que todo mundo sabe que a inovação agrega valor às empresas. Mas quando muitas pessoas ainda pensam em inovação, elas automaticamente pensam em tecnologia e investimento em inteligência artificial, mas na realidade é possível inovar de uma maneira muito mais simples. Como? Identificando aquelas necessidades que existem no mercado e elaborando produtos ou serviços para atender às dores, necessidades, desejos do seu consumidor. E foi exatamente isso que o Michael e outros dois sócios dele fizeram. Eles são médicos, identificaram algumas necessidades em outros colegas de trabalho, como lidar com as finanças, como administrar as suas empresas, e assim criaram a Além da Medicina, uma plataforma de educação voltada especialmente para médicos, com a proposta de ensinar tudo aquilo que os profissionais não aprendem nas faculdades. E é exatamente essa história que o Michael vai contar pra gente. Michael, conta aqui, da onde que surgiu a ideia de se criar a Além da Medicina? Eu acho que a primeira coisa que aconteceu foi que 3 médicos que estavam com a cabeça de querer inovar, querer criar algo diferente, né, se juntaram de uma forma até meio aleatória, assim, né. Um dos meus sócios, o Vitor, me conheceu pelo Instagram, começou a conversar comigo, ele também já vinha fazendo algumas coisas, assim, diferentes, né, buscando algo a mais. E um dia ele encontrou com o Bernardo, nosso outro sócio, numa festa em São Paulo, também que o Bernardo conhecia ele do Instagram, e ali ele conversou, e no final das contas, o Vitor criou um grupo de WhatsApp, pediu para que a gente se apresentasse, e ali a gente começou com as ideias, né? Juntando as ideias de cada um, juntando as habilidades de cada um, e basicamente, assim, a gente identificava já na época que a faculdade de medicina não te preparava para várias coisas que você precisava depois de formado ou até mesmo antes de formado, né? Então, por exemplo, você tinha inúmeros cursinhos de residência, mas você não tinha um método de estudo com uma metodologia baseada em métricas que te dava certinho o que você precisava estudar, te mostrava onde que estavam suas maiores deficiências, né? O que você precisava se preparar ou revisar. E aí a gente pensou, poxa, a gente pode criar algo, né, uma plataforma que ajude o aluno a estudar baseado em métricas, para que ele não fique, às vezes, estudando coisa que ele já não precisa, ou que ele deixe de estudar alguns assuntos que são importantes para a prova de residência dele. E a gente, então, tinha o Mentoria Residência, né, que, teoricamente, era um produto que, na verdade, foi desmembrado depois, eu já vou explicar um pouquinho isso aqui. Eu passei lá atrás por essa questão de ganhar bem como médico, já com 3 especialidades e tudo mais, mas eu não sabia cuidar do meu dinheiro, eu não sabia como cuidar das minhas finanças pessoais, eu não sabia como investir, e eu via cada vez mais médicos mais velhos tendo que dar plantão para poder pagar as contas, sem querer estar naquele lugar, na verdade, e eu percebi que se eu continuasse do mesmo jeito que eu estava, eu ia cair naquela mesma história e não era o que eu estava a fim de fazer. E então eu aprendi a investir, eu tive um sucesso nessa área, e eu achei que eu conseguia transformar aquilo em algo mais simples e palpável para que o médico também aprendesse. Daí surgiu Finanças Dominadas, né? E o Vitor, ele era médico do esporte. O médico do esporte, na verdade, é diferente de outras especialidades mais tradicionais, né? Eu sou nefrologista e intensivista. Então, para mim é fácil. Eu termino a residência, posso trabalhar no serviço de hemodiálise, eu posso trabalhar numa UTI, algum hospital vai me chamar para eu trabalhar, né, na enfermaria. Agora, o médico do esporte é um pouco mais difícil, né? Então, o Vitor teve que inovar, ele criou um consultório e, na verdade, ele acabou montando uma clínica onde ele usava a experiência dele como médico do esporte, mas mais para atender pacientes diabéticos. Então, onde ele mostrava, né, como o esporte, como a mudança de estilo de vida, né, como a alimentação adequada ajudava no tratamento, né, além, lógico, né, das medicações, mas que era um ponto muito importante. E ele criou um consultório onde ele só atendia pacientes particulares. Então, ele começou a falar um pouco sobre isso, né, sobre marketing médico, né, sobre essas questões de consultório. E, no final das contas, assim nasceu Além da Medicina, porque a gente entendia que nenhum de nós, quando saiu da faculdade, ou mesmo quando estava na faculdade, tinha aprendido esse tipo de habilidade. Nenhum sabia como mexer com finanças, nenhum sabia como estudar direito para uma prova de residência,
nenhum sabia como montar um consultório particular do zero, como ter pacientes particulares. A gente aprendeu isso na prática, batendo muita cabeça, estudando muito, e a gente entendia que era um conhecimento que a gente conseguia passar de uma forma simples para os médicos e que ali tinha um negócio. Muito bom, Michael. E uma dúvida aqui, uma curiosidade, uma pergunta. Como que foi esse processo de estruturar o negócio, desenvolver um modelo de negócio e monetizar isso? Porque, sem dúvida, vocês têm, né, detinham um conhecimento, desenvolveram uma expertise e chegou uma etapa aí do negócio que vocês decidiram, puxa, isso de fato tem valor, isso é escalável, isso é algo que pode ir a mercado. Conta pra gente um pouco de como foi esse processo, por favor. Então, vamos lá. Uma coisa que, quando a gente começou a ter essas ideias, obviamente, né, que a gente pensava em uma hora monetizar isso, então foi uma coisa assim, por quê? Porque a gente já estava estudando sobre o mercado digital, a gente já via, né, algumas pessoas, médico, assim, a gente acabava não vendo tanto, mas a gente via, assim, de outras áreas, pessoas compartilhando conhecimento, né, pela internet, e inclusive criando cursos, mentorias, né, algo nesse sentido. A gente participava de uma mentoria na época sobre marketing digital, onde tinha vários players de mercado lá, e a gente ia aprendendo essas coisas. Como a gente já estava estudando e estava vendo que pessoas estavam montando modelos de negócio com isso, a gente pensou inicialmente, poxa, vamos fazer aqui um negócio bacana. São 3 caras com habilidades diferentes e que a gente consegue se comunicar bem com o nosso público e a gente, de repente, pode monetizar isso, criar um curso. Inicialmente foi essa a ideia, né? Vamos criar um curso, vamos criar um treinamento e a gente consegue, de repente, vender isso online, né? E aí, o que a gente começou a fazer? Inicialmente, a gente começou a criar conteúdo. Então, criar conteúdo, mostrar isso, nada de, assim, querer cobrar por isso no início. Então, a gente começou com esse conteúdo e, na época, eu acho que nós fomos um dos primeiros a começar a fazer isso e nós fomos um dos poucos que continuaram fazendo com muita consistência. O meio médico ele é um pouco complicado, porque tudo que você tenta inovar, você é muito criticado pelos colegas. Então, nessa época, assim, 3 caras, os 3 com sucesso dentro da medicina, de acordo a cada fase de carreira. Eu era chefe de serviço, eu tinha já feito mestrado, era professor universitário, era chefe de serviço de residência. Só que quando você aparece na internet, o que vem, né, ou nos comentários? E olha, Blogueiro. o médico não deu certo na vida, virou blogueiro. É isso. Virou coach, né? E a gente escutava muito isso. E aí muita gente não aguenta essas porradas. E na época, a gente, apesar de sentir aquilo ali, porque era uma coisa muito nova, a gente de verdade acreditava que a gente estava entregando valor. E eu acho que um dos principais pontos tá aí. Não adianta você querer criar um modelo de negócio que você mesmo não acredite. Isso aí, para mim, é uma coisa que é muito difícil. E talvez tem gente que faz isso, mas é aquela história, curto prazo. Vai dar certo numa primeira venda, depois você não vai vender mais para ninguém. E a gente sempre tinha uma regra que a gente falava, pô, via lá fulano fazendo negócio, mas, pô, você via que era uma coisa que não batia assim, com a realidade, a gente falava assim, vamos ver daqui a 5 anos. Então, a gente sempre baseou nosso negócio em ser verdadeiro, ser autêntico, mostrar aquilo que a gente fazia e gerar valor de verdade. E a gente acreditava de todo o coração naquilo que tinha valor. Tanto é que a gente estava certo nesse sentido, porque assim, a gente criou um Instagram em abril de 2019, chamado Além da Medicina, que foi o nome que a gente pensou ali na época, e a gente começou a criar esse conteúdo e isso cresceu muito rápido. Porque aí o pessoal, principalmente os estudantes de medicina, começam, tem 3 médicos, os caras, um cara mais experiente, outro que já terminou residência, tem consultório, outro que está fazendo residência, mas passou nas melhores instituições, e esses caras estão entregando um conteúdo muito bacana de graça aqui no Instagram. E aí começaram a seguir, começaram a indicar para os colegas. E aquele crescimento do Instagram, ele foi realmente um negócio bem rápido, assim. Daí, nessa época, o que a gente fez? Bom, vamos monetizar isso aqui então agora? Vamos. Como é que a gente vai fazer? Vamos criar um curso. E a gente brinca, né, que na época a gente criou um Frankenstein. Por inexperiência, que era um pedaço de cada coisa. A gente queria falar com todos os públicos ao mesmo tempo, entregar todas as soluções, e a gente criou um produto chamado Além da Medicina. Esse era o produto, e aí nesse produto você tinha curso sobre como estudar para residência e a plataforma lá de métricas, você tinha um curso de finanças e planilhas financeiras, e você tinha um curso de marketing médico e tal. Só que aí você pensa o seguinte, o aluno de medicina ele se interessa por quê? Pela parte de estudar para residência. Né? Ele não quer saber ainda de finanças, ele nem está ganhando dinheiro e tal. Ao mesmo tempo, ele também não quer saber de marketing para consultório, ele nem chegou nessa fase ainda. E aí isso era muito engraçado, porque a gente tentava vender para todo mundo, o cara comprava o negócio sabendo que ele só ia aproveitar um pouco daquilo ali.
E aí, assim, a gente fez um lançamento, né, digital. Inicialmente, a gente contratou uma empresa para fazer isso pela gente. Era só os especialistas, né, quem gravava os cursos, gravava os anúncios e tudo mais. E essa empresa fez esse primeiro lançamento. Muito legal, né? Na época a gente via, assim, todo mundo anunciando, nossa, fiz lançamento e fiz não sei quantos mil reais. E na época, assim, né, se falava muito do 6 em 7, né? Então, 6 dígitos em 7 dias. Nós, aqui fiz 6 em 7, não sei o que lá. E a gente falou, cara, vamos arregaçar, porque a gente viu um público super conectado com a gente via, assim, Que pô, aquela massa. audiência e tal, tal. E a gente fez tudo seguindo os protocolos. E foi o seguinte, né? Então, o último vídeo lá que a gente fez, a aula, né? Aquela semana de aulas, 3 aulas ali, não sei o que, gravado. E aí, na segunda-feira de manhã, abriria, então, o carrinho, né? Que a gente fala, a gente disponibilizaria o link para que as pessoas comprassem nosso curso. E eu lembro que de manhã estava todo mundo animado. Falei, nossa, cara, vai ser aquele estouro, né? E aí, abriu, mandaram e-mail para a base e tudo. E eu ficava atualizando o negócio e não aparecia venda. Eu falei, pô, não, tá bugado, isso aqui não é possível, né? E sei lá, vendeu uns 3 cursos naquela manhã. Ó, foi Genial. uma bad, uma deprê, aquele negócio assim de cara. Vamos desistir desse negócio, vamos continuar trabalhando com medicina, a gente consegue ganhar bem aqui, vamos largar. E aí a importância de você ter bons sócios, né? Daí eu e o Bernardo, pô, demos uma desanimado, e o Vitor, ele não se conformou. Ele pegou, a gente tem um áudio dele que a gente guarda até hoje, desse dia, que ele fala assim, bravo no áudio com a gente, falou, cara, não adianta a gente amar nosso produto, a gente tem que fazer os outros amar. Hoje você vai ver, eu vou fazer uma live aqui, eu vou mostrar para o pessoal como isso aqui é bom, tal, tal, tal. E ele foi com uma energia para aquela live que a gente brinca que foi talvez a primeira ressurreição que ocorreu do além da medicina na nossa vida. Foi essa live do Vitão. Cara, a gente simplesmente ressuscitou o negócio. Porque assim, a galera conectou demais na live, terminou a live e vendeu um monte. Assim, opa, peraí. Então, aí no outro dia era a minha live. Aí eu já puxei de energia, né? Então, no outro dia, pô, a live ali, tá, cacetada, vendeu mais um monte. A gente brincou, a gente começou até a dar bônus na live, assim, ah, vamos te dar mais isso e mais aquilo. Eu falei assim, ó, estamos quase oferecendo massagem para quem comprar, iFood grátis, sei lá. E a coisa foi andando. O Bernardo fez a live dele, também foi sensacional. E a gente fez o tal do 6 em 7, mas na verdade foi um 6 em 4, porque em 4 dias a gente atingiu 100 mil reais. E aí foi Incrível. Olha aquela só. alegria, né? Aquele negócio, pô, deu certo e tal. E foi muito legal. Foi uma experiência bacana. Só que essa experiência trouxe para a gente uma ressaca depois, porque a gente trabalhou tanto que depois nós ficamos assim, uns 3 meses desanimados, assim, né? Ficou meio parado o negócio. E até que em janeiro, dezembro ou janeiro ali do outro ano, né? No caso 2020, a gente falou assim, não, galera, ou a gente bota energia nisso aqui ou não vai dar certo. E aí foi que a gente realmente começou a botar mais energia, entendendo que ali existia um negócio maior do que a gente imaginava. E nessa época foi que a gente daí até separou os produtos, né, para não ficar aquele negócio assim, tipo aquele Frankenstein tentando falar com todo mundo. Então a gente foi evoluindo no digital, né, aprendendo com outras pessoas, tudo mais. E a coisa foi só andando cada vez mais. Depois disso a gente criou, e isso a gente achou que ia ser assim, a maior coisa do mundo, né? A gente criou o MedSkills, que o MedSkill era o quê? Era uma plataforma, tipo, um estilo Netflix, onde a gente tinha várias séries ali de vídeos sobre as habilidades que o médico precisava aprender desde o primeiro ano de faculdade até ali o final da faculdade. Então, ali vinha de tudo. Tinha aula de como você fazer uma apresentação na faculdade, como você estudar, como você criar uma liga acadêmica, como você, inclusive, eu dei aula de introdução às finanças, de como você se virar financeiramente na faculdade, como fazer uma rendinha extra, como cuidar da mesada que seu pai te dá. Então, foram assim, a gente teve curso de Libras, a gente teve curso, assim, não curso, né, mas assim, séries, assim, por exemplo, tinha uma aluna nossa, que ela ficou grávida na faculdade, teve filho na faculdade, então ela fez uma série contando como é que foi a experiência de ser estudante de medicina e passar ao mesmo tempo por uma gravidez. E a gente achou que esse produto ia porrar. E foi o melhor lançamento que a gente fez, assim, com pouco gasto assim, de anúncio. Foi absurdo, a gente vendeu muito o MedSkill. Só que, e aí a gente falou, cara, isso aqui é o ouro, isso aqui vai ser o que vai porrar. E aí você vê também outra importância de você saber a hora de falar, não deu certo, mas se você gosta de alguma coisa, às vezes é melhor você dar um passo atrás e ir para outra coisa. Porque o MedSkill depois acabou não performando tão bem, a gente começou a ver que tinha muita energia nele, em que a gente poderia utilizar para outras coisas. Só que demorou, a gente tomou um ano de porrada no MedSkill,
para daí poder dizer assim, não, vamos deixar meio stand-by isso aqui e beleza, né? Vamos partir para os outros produtos. Michael, a história de vocês ela é muito interessante, ela é sensacional. E na sua visão, o que é que você acredita que tenha sido o principal diferencial ou os diferenciais do modelo de negócio de vocês em relação a outros modelos que existiam na concorrência? Assim, primeiro que o que a gente criou, não, todo mundo fala assim, depois que fizemos o M&A pelo menos, né? Ou mesmo quando a gente começou a crescer muito, o pessoal chegava e falava, nossa, a ideia que vocês tiveram foi genial. Que, nossa, eu queria ter tido essa ideia. Ah, não sei, tinha gente, inclusive, que falava, era para eu estar junto com vocês, eu tive também essa ideia. No final das contas, o que a gente entendeu é que ideia não vale nada, e É que a isso. execução valia. Então, acho que um dos principais diferenciais nossos, um deles foi isso, a gente era muito executor. Então, eu lembro que a gente tinha, pô, apareceu lá o tal do Close Friends, não sei o quê, né? E no Instagram, que você entregava, né, stories para um pessoal selecionado e tal. Pô, a gente chegava assim, os três ali no WhatsApp. Cara, o que vocês acham da gente abrir um Close Friends? Ah, mas como? Assim, assim. Não, mas assim tem esse problema. Então a gente ia discutir, de repente, então vamos fazer? Vamos. Era o seguinte, o cara falava vamos, eu já estava criando ali o Close Friends e de repente cara, já estava anunciando no store, aqui ó, Close Friends. Então era sempre muito rápido. Eu acho que a vantagem também, né, de ser uma startup meio desorganizadora e sem muita burocracia é que você tem muita velocidade para tomar as decisões. Teve, por exemplo, uma vez que a gente estava fazendo uma plataforma white label justamente com o MedSkill, então, né, a gente estava criando do zero uma plataforma para hospedar os vídeos e tudo. E um dia antes do lançamento, a plataforma não estava legal, ela estava demorada, a experiência não era boa e tal. E aí a gente descobriu uma plataforma já pronta que a gente poderia colocar lá. Só que assim, os vídeos já estavam todos na plataforma, a gente teria que migrar tudo, começar do zero um dia antes de entregar o produto. O Vitor e o Bernardo veio, cara, vamos trocar de plataforma. E aí galera, vocês estão malucos, velho. Um dia antes, meu, não dá e tal. A gente sempre brincava assim, na empresa era sempre assim, 2 contra 1. Os dois estavam decididos, não, então vamos trocar. E aí, em menos de 24 horas, a gente trocou de plataforma e entregou. Então, acho que esse foi um dos diferenciais. A gente era muito executor. Segundo diferencial é você ter 3 pessoas num time, né? Assim, independente de quantas pessoas, né? Falando no nosso caso específico, 3 pessoas com habilidades diferentes e melhores que você em áreas que você não é tão bom e que se complementem. A gente, depois de muito tempo, a gente traçou um perfil dos três e que hoje é muito claro para a gente, né? O que acontece? O Bernardo, ele é o mais analítico. Então, ele é o cara que ele gosta de desvendar o quebra-cabeça. Então, às vezes está ali, aqueles problemas a gente discutindo, o Bernardo vem assim, com aquela lucidez dele. Tá, gente, vamos lá então. Vamos elencar aqui, isso aqui, qual que são... Então ele começa a destrinchar isso. O que a gente pode resolver agora? Ó, isso. Como é que então ele dá a solução do problema. Ele sempre foi muito analítico, então ele sempre foi muito dos números, de entender as métricas, como ele é carioca, então ele fala métricas. Então ele sempre foi esse cara. Por outro lado, o Vitor, ele sempre foi o driver, né? Ele sempre foi aquele cara que fazia rodar a engrenagem. Então, o Vitor é um cara sanguíneo. Assim, então, ele era o cara que, pô, precisava fazer um negócio, ele ia lá e fazia. Precisava chamar o time de repente, porque alguma coisa não estava rodando. Ele brinca que ele era o chato, né? Então, ele ia lá, chamava o time na chincha e falava, não, vamos fazer acontecer. E às vezes a gente até tinha que frear um pouco ele, assim, porque ele tinha aquele ímpeto, era médico do esporte, né? Sempre aquela energia, aquele negócio e tal. Então, a gente às vezes tinha que até frear, não, Vitão, calma, vamos com calma aí. E eu sempre fui o cara, até talvez por ter mais experiência, sempre fui o cara mais coração. Então, sempre fui aquele cara mais conciliador. A hora que estava dando os problemas, tipo, eu era o cara que fazia o meio de campo. Eu era aquele cara que sabia ceder muito para que as coisas acontecessem. Então, vários momentos que, poxa, teve muita... Pô, estava difícil, que às vezes estava tendo, né... Às vezes até aquela dificuldade de trabalhar junto. Eu era o cara que conciliava daqui, conciliava dali, e assim essas 3 habilidades juntas, eu acho que foi um diferencial bacana, porque em vários momentos da empresa, se os 3 caras fossem iguais, ou tivessem as mesmas habilidades, a empresa tinha quebrado, né? Então, isso foi, acho que, fundamental. Então, acho que a execução, ter pessoas melhores que você trabalhando junto com você, e o terceiro ponto, que eu acho que é fundamental, é consistência. E você só tem consistência se você acredita naquilo que você está fazendo. Então, assim, pô, se eu não acredito no modelo de negócio, eu não vou conseguir continuar fazendo aquilo com consistência.
Então, a gente sempre teve consistência. A gente sempre, a gente sempre teve, assim, todo aquele coração, aquela vontade de fazer, porque a gente sabia que era um negócio que dava certo, a gente sabia que era um negócio que tinha valor e a gente sempre acreditou nisso. E aí que a gente começa alguma coisa, faz durante, principalmente na internet, né? Faz ali um mês, às vezes, 2 meses, vê que não está crescendo, porque o cara quer que cresça da noite para o dia, não acontece. Né? Ele vê que não funciona, não, eu não vou fazer, eu vou desistir. E uma coisa que o pessoal falava muito era o seguinte: pô, vocês tiveram sucesso rápido, porque, pô, vocês criaram um negócio em 2019, não, 2020 cresceu para caramba, 2021 cresceu mais ainda, e de repente uma empresa veio para comprar vocês. Só que assim, se você fala, então foi 3 anos, do início do negócio ao, né, a venda da empresa, 3 anos. Só que aí você está ignorando que, assim, não foi 3 anos, porque, pô, para a gente falar aquilo com autoridade, foram 6 anos de medicina, bom, preparação para fazer medicina, 6 anos de medicina, uns 4 anos de residência, não sei quantos anos trabalhando com experiência. Isso tudo foi a bagagem e o que fez a nossa base para a gente poder fazer esse conteúdo, né? Então, eu acho que tirar isso da conta está muito errado. Então, na verdade, esse sucesso de 3 anos, né? Ou esse negócio, nossa, esse sucesso rápido, foi aquela história, eu brinco, né? Foi mais de uma década para ter sucesso da noite para o dia. É verdade. Muito bom. E você falou agora há pouco sobre M&A. Conta um pouquinho para a gente aí, na tua perspectiva, o porquê a empresa de vocês ficou atrativa para o mercado, né? Ou seja, por que um player, né, um investidor, um fundo, buscou vocês para fazer esse aporte de capital e fazer essa operação de M&A? Vamos lá, eu acho que eu brinco que na vida assim, é aquele negócio do efeito borboleta, né? Às vezes um negocinho que acontece ali, tipo, ele muda toda a trajetória, né? Então, assim, até eu falo na criação da nossa empresa, né? Se não fosse o Victor me chamar no Instagram, se ele não tivesse ido naquela festa, eu, o Bernardo, até falo que quase não foi na festa, assim, nada disso tinha acontecido, né? E o que acontece? No nosso modelo de negócios, um dos caras que, assim, que meio que indicou a gente, né, para o pessoal da empresa dar uma olhada, foi um cara que vendeu um aplicativo de decisões médicas, um baita empreendedor, que, pô, o cara que eu admiro demais, é o Bruno Lagoeiro. E esse cara, eu era conteudista desse aplicativo dele. E a gente começou a se conhecer, ficou amigo, começou a trocar ideia. E na época ele começou a ver o que a gente estava fazendo. E até um dia, numa confraternização do Rio, eu lembro que ele até me abraçou e falou assim: cara, vocês vão, pô, vai dar muito bom além da medicina, vocês vão ver, vocês vão longe, vocês são caras legais e tal. E eu sei que ele que fez a primeira ponte para falar: ó, dá uma olhada nesses caras aqui, o que eles estão fazendo. Então, teve essa questão. Na época, o que chamou a atenção do pessoal foi justamente o MedSkill. E olha que interessante, né? Aquele negócio que a gente criou, achando que era o que, pô, ia dar muito bom. No final das contas, foi um projeto que não deu muito certo, mas foi o que chamou a atenção dos caras a primeira vez. Eles viram que ele, né, pô, olha, uma plataforma, 3 caras médicos que estão empreendendo, são bons de câmera, eles falavam, pô, os caras conseguem conversar, conseguem se comunicar, e, pô, acho que esses caras têm potencial para estar aqui dentro do nosso ecossistema. Então, assim, para mim, o que eu acho que chamou atenção? O primeiro ponto é essa questão de assim, você não vê muito médico empreendedor, né, que inova em outras áreas, você não vê o conjunto do médico empreendedor, né, inovador, e que ainda tem desenvoltura para aparecer, para mostrar cara, para ser um influenciador, digamos assim. E o terceiro ponto, e eu acho que esse daí, assim, pensando no valor que a empresa tinha na época, foi justamente o fato da gente ter uma comunidade de fãs. Porque nessa época a gente tinha já, pô, muitos seguidores, as pessoas conheciam a gente nas faculdades. Eu lembro que começou a virar um negócio interessante, assim, que às vezes a gente ia para evento e você ficava, pô, tirando foto, todo mundo queria tirar foto com você, não é nada, né? Mas dentro desse ambiente das faculdades de medicina a gente era, tipo, celebridade. Então, assim, eles começaram a ver essa comunidade talvez tinha um potencial justamente para ser monetizada, para estar ali dentro. Na época, eu lembro que assim, eu acho que isso é conversa, né, de toda vez que você faz a primeira conversa com alguém de M&A, o cara meio que fala assim, não, ó, a gente está pensando aí, né, em comprar vocês, se vocês quiserem vender, beleza, se vocês não quiserem, a gente vai criar um negócio igual de vocês e vai engolir vocês, porque nós temos mais dinheiro. E isso, assim, acho que é o medo, né, de todo empreendedor, de falar, pô, vem um grupo grande, cria um negócio igual. E foi muito engraçado que depois de um tempo a gente começou a ver assim, cara, não interessa, o cara pode ter o dinheiro que for.
comunidade não se cria da noite para o dia. E é muito mais barato o cara comprar alguém que já tem uma comunidade Sem do que ele dúvida. querer criar isso do zero, até porque pode não dar certo, né? Às vezes pode colocar alguém lá para criar uma comunidade, mas que não tem a conexão com o público. Então, eu acho que esse negócio de comunidade era, na verdade, o maior valor naquele momento para chamar a atenção. E foi uma coisa que eu até estava vendo, né? Outro dia estava vendo o MrBeast, né, o youtuber lá, que pô, ofereceram não sei quantos bilhões de dólares para comprar o YouTube dele, as empresas dele, e ele não aceitou. E aí o pessoal comentou que ele primeiro criou uma comunidade e depois ele criou produtos. Foi mais ou menos o caminho que a gente fez. A gente criou uma comunidade para depois monetizar isso daí. A gente não fez o caminho inverso que geralmente o mercado tradicional faz, né? Criar um produto e daí tentar criar uma comunidade para consumir seu produto. Então, acho que isso aí foi uma coisa interessante e acho que teve muito valor para chamar a atenção do pessoal, né, lá do M&A. E acho que um outro ponto muito fundamental é que todos os três tinham um lastro na medicina. Então, não era o cara que, pô, não deu certo na medicina, era um médico ruim e resolveu fazer outra coisa. Não, todos os três tinham um lastro e a gente sempre usou muita transparência, muita honestidade, muito pé no chão no nosso negócio, porque a gente sempre pensou para longo prazo. Então, acho que isso também é fundamental. Não adianta você querer crescer a qualquer custo, fazendo coisa errada, porque, cara, ninguém vai querer esse tipo de gente, esse tipo de negócio, né, incorporar numa grande corporação, por exemplo. E Michael, como foi para vocês receber a primeira proposta de compra da empresa? Então, vamos lá. Na verdade, assim, quando teve essa primeira conversa de que, estavam pensando em comprar gente e tal, a gente já ficou animado, porque a gente falou, cara, olha só, pô, uma empresa listada na Nasdaq, está interessada na gente, né? Poxa, que isso, né? Uma coisa louca. Então, a gente já ficou muito feliz naquela época. Um dia que eu vi que eles fizeram uma aquisição de outro player lá, só que assim, muito maior que a gente, faturava muito mais, mas que a gente viu os valores daquela aquisição, a gente se ligou assim e ficou maluco. Falou, cara, imagina, olha isso aqui, cara, pelo amor de Deus. Então, a gente começou a pensar, nossa, aí, de repente a gente pode valer um tiquinho disso aqui, né? E já é muito e tal. Então a gente já foi ficando animado. Só que assim, a gente nunca ficou naquela questão de, agora vão comprar a gente, então vamos relaxar aqui e esperar os caras comprarem. Não, a gente nunca focou nisso, porque a gente sabia que era assim, era uma conversa, a gente não sabia se ia acontecer. Então a gente sempre focou em continuar crescendo a empresa e continuar na operação. Quando efetivamente a gente teve as conversas mais sérias com o grupo de M&A deles lá, quando a gente aí contratamos, né, um advisor, contratamos uma assessoria jurídica para a gente, né, para isso, e aí veio a primeira proposta. A gente imaginava, vou te falar, assim, eu sempre era o cara mais pessimista, os outros eram um pouquinho mais otimistas, mas assim, a gente imaginava um valor, assim, até vou abrir valores aqui para vocês, que isso é público, não tem problema, mas a gente imaginava, sei lá, eu falava, pô, cara, vai que a gente consegue vender ali uns 7 milhões, de repente, pô, sei lá, nossa, cara, uns 9 e tal, não sei o quê. E daí eu lembro que e daí uma época eu falei, não sei, acho que os caras vão oferecer uns 3 aí pra gente brigar, de repente fechar em 5, alguma coisa dessa. E a primeira proposta que veio, quando o cara falou assim, eu tava no Zoom aqui, minha esposa estava do lado, os três no Zoom e tal, e o nosso advisor já tinha falado, cara, vocês não podem demonstrar nenhuma emoção, vocês têm que ser poker face, né? Sangue O frio. cara vai falar a proposta, vocês têm que continuar como se nada tivesse acontecido. Ele soltou a primeira proposta e falou, então, hoje a gente avaliou, pelo valuation é 19 milhões. E aí eu pensando em 3, 5 e tal, depois em 19, cara, na hora assim, eu lembro que eu me segurei e eu assim, até comecei a apertar a mão, assim, fora do vídeo, assim, tipo, e daí minha esposa olhando para mim, ela percebeu e eu comecei a fazer tipo, um joinha para ela, assim, tipo, cara, tá dando bom aqui, né? E aí, beleza, e aí foi esse negócio. Cara, eu lembro que foi uma loucura, assim, nossa, a gente comemorou muito, e veja, nada fechado ainda, tá? Era só uma primeira, mas a gente já comemorou. Eu lembro que esse dia eu chorei até, assim, de pensar, pô, tudo que a gente batalhou na vida toda, e, né, tipo, olha isso aqui se concretizando e tudo mais. E beleza, né? Só que aí, a gente, de novo, a gente podia ter falado, não, beleza, tamo, né, porra, vida ganha aqui, tá bom, tamo sossegado. Não, não, vamos continuar trabalhando, e o nosso advisor falou, cara, deixa essa parte com a gente, vocês vão focar na operação. Não quero perda de foco de vocês vão focar em continuar trabalhando. E a gente foi, trabalhando. O que aconteceu? Começamos a faturar mais, o valuation da empresa foi crescendo.
Então, cada conversa que a gente tinha, e aí o que também foi uma coisa que interessante, eles estavam fazendo várias aquisições, e assim, então, às vezes não tinha perna, né, para fazer com todo mundo ali, e quanto mais a nossa ia se estendendo, mais a gente ia faturando, mais o nosso valor ia crescendo, tá? Chegou um momento em que até houve uma dúvida ali, um dos sócios principalmente, ele estava na dúvida se vendia ou não, porque ele falou, pô, cara, isso aqui em 4, 5 anos a gente faz esses valores e tal. Eu, com mais experiência, eu era sempre o cara do controle de risco. Então, eu falava assim, é verdade, a gente pode fazer esse valor sim, mas a gente também pode, daqui a 5 anos, estar quebrado e devendo. Porque, cara, assim, tudo pode acontecer, né? Você não sabe, você não tem a noção se isso vai realmente dar certo, se de repente não vai chegar um outro player e vai te engolir. Então você realmente não consegue ter certeza. E aí nessa época foi várias discussões, e assim, aí aí aumentou o valor da proposta, aí a gente continuou crescendo mais, a gente pediu uma proposta ainda mais alta. No final das contas, a gente fechou por um valor que, de novo, assim, eu vou abrir porque é público, né? Mas assim, ficou um valuation de 35 milhões, então, da nossa venda da empresa. Muito bom. E Michael, quais eram os principais medos, principais receios aí em relação aos teus sócios, em relação a você, durante essa jornada aí de negociação? Porque a gente sabe que um processo de M&A ele não acontece hoje e termina amanhã. Existe um conjunto coordenado de atos aí até você atingir o objetivo fim. Então, se puder, por favor, compartilhar conosco um pouquinho. Bom, vamos lá, então. Assim, eu acho que um dos principais receios que isso foi uma coisa que a gente até fez, a gente na festa da firma de fim de ano, né, a gente alugou um Airbnb, estava com todo o time lá, e tava eu, o Bernardo, o Vitor na piscina e tal, e cara, daí a gente tinha contratado DJ, a gente tinha feito com uns eventos ali durante o dia que foram emocionantes, o pessoal do time dando depoimento e tal, e aí os três ali, se olhando, a gente ainda era dono da empresa, né, e aí eu lembro que a gente falou assim, cara, é muito bom, né, ser dono disso aqui, pô, é muito bom a gente fazer tudo isso e tal. E aí batia aquele negócio de, pô, vamos vender, cara, a gente não vai mais ser dono. Não é mais esse negócio que a gente vai poder, pô, vamos fazer uma festa da firma, temos caixa aqui, vamos gastar mesmo e tal, não sei o quê, porque tá sobrando. Então a gente não poderia, talvez, fazer algumas coisas. Então a gente ficou assim, o medo principal era, cara, a gente pode perder nossa autonomia, a gente pode perder, de repente, nossa autenticidade, pode ficar um negócio muito engessado. A gente começou a pensar assim, pô, vai que agora os caras, né, querem que a gente faça diferente. Então, esse foi o primeiro medo, da gente, pô, chegar lá e nosso negócio mudar completamente. E aí, uma coisa que tranquilizou foi justamente quando a gente teve uma conversa do lado de lá, o pessoal falou, cara, não faria nenhum sentido a gente comprar vocês justamente pelo que vocês são e pelo que vocês fazem, e daí do nada fazer vocês mudarem completamente o modelo de negócio de vocês. Então, seria um tiro no nosso pé. O negócio está funcionando. Então, assim, quanto a isso, não se preocupem. A gente vai comprar vocês vão continuar tocando a operação do mesmo jeito, da forma como vocês tocam, com toda a autonomia. Obviamente, vão ter outros rituais, né? Vai ter outras burocracias, outros passos, né? Porque o mundo corporativo ele não funciona nessa loucura que era a nossa startup, mas eles, assim, o principal medo era esse, da gente perder, né, a nossa liberdade ali, mas eles deixaram claro que isso não ia acontecer. Outro receio que teve foi aí principalmente de um dos nossos sócios, a gente fala assim, pô, mas a gente vai vender, cara, e vai que a gente consegue faturar muito mais, vai que a gente pode crescer muito mais. E no final das contas, eu acho que assim, conversando os três e né, muito alinhados ali, a gente chegou à conclusão que pô, valia a pena a gente fazer aquela venda e que se a gente faturasse mais depois, beleza, o que a gente mais queria era falar assim, pô, vendemos barato mesmo. Era melhor a gente falar vendemos barato e atingir nossas metas daí de faturamento, até para as outras parcelas né, do deal, né, do earnout, do que a gente pegar e falar assim, pô, não vendemos e agora a gente se lascou porque, sei lá, estão engolindo a gente com outros players aí. Então, eu acho que foi um dos receios ali. E talvez, assim, na hora do contrato ali, tinha muitas coisas de não compete, tinha multa, né, se algum saísse, tinha algumas questões ali que pediam alguns tipos de exclusividade que a gente voltou a falar, né, porque, por exemplo, dizia assim, não, dedicação exclusiva e tal. E eu falava, cara, eu não posso ter dedicação exclusiva, eu trabalho como médico ainda, e eu vou continuar, nem que seja um pouquinho, trabalhando até porque isso me conecta com o meu público, eu preciso continuar sendo, porque que autoridade que eu tenho?
vou falar para médico se eu não sou médico, entendeu? Se eu não faço isso. Então, foi uma coisa que realmente a gente negociou e falou que não tinha problema e tal. Então, foram essas questões, assim, mais de amarrar bem o contrato, né? Para que a gente não caísse em problema. Outra coisa, o modelo de earnout também, né? A gente tentou amarrar isso de forma legal ali, que ficasse confortável para a gente e para eles, para também, assim, porque eu já vi, por exemplo, vi outros M&As de amigos meus, que, pô, era um valor absurdo, só que, assim, era um tanto que não era tão grande e o earnout era inalcançável. E aí é bonito, é só para você falar no papel, né? Ah, vendido por X milhões, mas que, na verdade, aquele dinheiro não existiu, né? Então, foram, acho que, os principais receios, mas acho que o principal era justamente, pô, a gente tem uma startup, a gente que manda e desmanda aqui, né? A gente, pô, faz do nosso jeito. O nosso medo era, pô, entrar num ambiente corporativo e ficar muito engessado. Essa aí vem a importância de você realmente fazer uma negociação e vender a sua empresa para um grupo que tenha sinergia com o teu modelo de negócio, né, Michael? Exato. Então, essa foi outra questão. Não adiantava, pô, chegar alguém ali e falar, não, nós vamos pagar para vocês, só que assim, a gente vai comprar vocês para matar o negócio de vocês, para não atrapalhar a gente, né? Então, assim, a gente compra, vocês saem fora, a gente mata o negócio de vocês e continua crescendo o nosso aqui. Para a gente não fazia sentido, e de novo, aquela questão, a gente acredita muito, até hoje, a gente acredita cada vez mais no nosso projeto, então não fazia sentido para a gente, assim, pô, vender para esquecer aquilo que a gente estava fazendo com tanta paixão. E não adiantava também vender para um grupo que não tivesse nada a ver com o nosso negócio. Por exemplo, um investidor que simplesmente quisesse botar dinheiro lá e aí começar a cobrar resultado a qualquer custo, sem, né, sem se importar com o que a gente estava fazendo ou não. A Afia, por ser uma... Só um pouquinho aqui. A Afia, por ser uma empresa de educação médica, um ecossistema, né, que fala desde a época da faculdade com o médico, até com o médico já depois, né, que já está formado, a gente achou que fazia muito sentido e que realmente tinha muita sinergia com aquilo que a gente estava fazendo. E aí, inclusive, tinham empreendedores, uma das coisas que confortou muita gente. Um amigo nosso, que era empreendedor também, que vendeu para a AF e foi para lá, foi um cara que a gente conversou muito e ele tranquilizou. Ele falou, cara, eu estou muito satisfeito aqui dentro, eles estão me dando todas as oportunidades, eles estão me deixando seguir do meu jeito e tal. Então, isso também foi uma coisa que ajudou bastante. E a gente entendia que tinha sinergia, porque já tinham até empresas lá dentro, que a gente já conhecia, que a gente já usava os produtos, que a gente já era fã. Então, a gente falou, pô, vamos estar num ambiente legal, pelo menos. Como que foi, Michael, fazer esse papel de mediador aí? Eu sei que é uma característica tua, mas na prática, né, como foi mediar a expectativa dos teus sócios? Porque a gente sabe que, naturalmente, uma operação como essa, uma negociação como essa, gera aí uma expectativa, né, de cada um tem os seus receios, tem seus medos, tem os seus objetivos de vida. E como foi esse alinhamento? Conta pra gente aí essa perspectiva. Uhum. Eu acho que assim, a questão em vários momentos do Além da Medicina, nós precisamos ter conversas muito difíceis. E sempre das conversas muito difíceis foi que a gente trouxe, assim, voltou com mais força e a coisa andou melhor, né? Então, em vários momentos, assim, um sócio não estava indo tão bem quanto os outros, eu mesmo passei por isso. Em vários momentos a gente tomou decisões erradas, muito erradas na empresa, e que depois foram corrigidas, né? Porque daí a gente falou, cara, não faz sentido isso aqui que a gente fez, então, ó, vamos reverter e tal. Isso foi muito bacana. Eu acho que uma coisa nesse sentido, assim, né, de mediação, eu sempre fui o cara ali, né, que fazia o meio de campo, porque nem eu falei, o Vitor era o cara mais enérgico, o Bernardo mais analítico, eu era o cara que fazia o meio de campo. Só que em vários momentos, assim, eles também fizeram meio de campo, talvez de uma coisa que eu estava pensando errado. Então, sempre foi assim, essa troca entre os três, né? E na época do M&A, o Bernardo era o cara que estava assim, um pouquinho com dúvida na época se ele, né, entraria ou não, mais por conta dessa questão que a gente estava crescendo muito, principalmente o produto dele, era o que explodiu, cresceu demais, e ele via ali talvez até uma expectativa da gente ganhar mais do que a gente ganharia no M&A. O Victor, ele ficava meio em cima do muro em relação a isso. Ele pensava nessa questão de ganhar mais, mas ele também pensava na segurança. E eu acho que é uma característica também familiar. Tanto a minha família quanto do Victor, assim, foram pessoas que vieram muito de baixo, né? Que cresceram na vida de uma custa ali de muito sacrifício. Não estou dizendo que os pais do Bernardo também não, mas assim, mas eles já tinham uma condição melhor. Os avós do Bernardo já tinham empresa, né? E tudo mais. Então, assim, já era um patamar um pouco maior. E aí, a gente, como veio de baixo e estava enxergando uma perspectiva ali, cara, de mudar, né, de repente, ali a vida com
com aquela aquisição. Então, eu e o Vitor, a gente era muito no sentido de, cara, vamos garantir isso aqui já, pô, já dá uma segurança. E o Bernardo era o cara que estava mais inseguro, porque ele achava, pô, mas isso aqui, meu, eu posso fazer mais e tal. Mas aí, assim, conversando, eu acho que o principal foi justamente, assim, colocar na perspectiva, assim. Então, o que que eu, na época, eu comentei, né, com o Bernardo, falei, cara, legal, pode dar certo? Pode, mas pode dar errado. A gente pode, cara, perder tudo isso aqui e viver arrependido de ter perdido tudo e de não ter feito a aquisição. E eu falava, o que que você prefere? Você prefere se arrepender de perder tudo, se lascar, ou você prefere se arrepender depois e falar assim, putz, só embolsei X milhões, podia ter embolsado mais. Eu falo, cara, eu prefiro me arrepender disso, de podia ter ganhado mais, mas tudo bem, já né, ganhei uma boa parte que tá bom. Então, e aí eu mostrava muito assim, números para ele. Falei, cara, olha só com isso aqui que você vai ganhar de primeira parcela, isso já te gera uma renda passiva mensal de X. Já te dá uma segurança no que se tudo der errado, pô, você tem isso aqui já. E aí eles falam, pô, verdade, faz sentido e tal, tal, tal. E no final acho que a gente conseguiu chegar no meio termo ali que para a gente conseguir seguir em frente, né? Acho que foi isso. Algumas decisões que a gente tomou, como eu falei, lá atrás foram erradas, mas que depois a gente foi corrigindo. Inclusive, depois do M&A, a gente corrigiu coisas que lá atrás não tinham ficado legais. E qual o maior aprendizado, justamente, que vocês levam desse processo de M&A? Eu acho que assim, acho que é difícil você colocar isso num aprendizado só, mas o que eu penso assim que né, um aprendizado assim é quando você for criar um modelo de negócios, né, quando você for empreender uma área, eu vou listar aqui então. Faça algo que você realmente acredite, faça algo que você tenha prioridade para falar aquilo, não engane as pessoas, né? Se você não tem realmente capacidade para ensinar aquilo, não se proponha a fazer isso, ou de entregar um serviço, né? Não se proponha a fazer isso. Faça as coisas rápido, né? Então, tudo que você pensar ali em fazer, comece a fazer e comece a executar. Tente prever, e eu sei que essa é a parte mais difícil talvez, né? Assim, tente prever de cara, assim, o que, que pode acontecer quando a empresa começar a crescer, quais são os possíveis atritos entre os sócios e tal, e tente deixar isso amarrado com antecedência, porque depois que acontece é muito mais difícil de você corrigir. E assim, conversando depois com empreendedores que já estavam mais avançados que a gente, os caras contavam assim, pois é, a gente já passou por isso lá atrás e foi assim, assim, assado. Então, se você puder trocar ideia com empreendedores que já passaram por esse processo, até para eles falarem, ó, toma cuidado com isso aqui, porque isso aqui pode dar treta com seu sócio lá na frente, ó, isso aqui pode complicar e tal. Então, e justamente sim, quando você conversava, você via que aquilo realmente acontecia também na sua empresa. Então, acho que é interessante você conversar com outros empreendedores para entender quais são as armadilhas no meio do caminho que você pode, às vezes, evitar ou passar de uma forma um pouquinho mais amena ali. E qual foi o maior aprendizado durante essa jornada aí, tanto do empreendimento quanto do M&A? Cara, o maior aprendizado de todos, eu acho que para mim, assim, ideias não valem nada. Eu acho que esse é o maior aprendizado. Você tem uma ideia boa, não interessa, você tem que executar ela e botar para fazer acontecer. Então, acho que esse é o princípio fundamental para qualquer um que queira criar um negócio, é executar. Para o pessoal da startup, realmente o que você está trazendo é fundamental, porque muita gente tem boas ideias e acredita que simplesmente aquilo vai ser algo que o mercado vai olhar e, enfim, vai valer milhões. E na prática é uma ilusão, né? Que muitas vezes o jovem acaba adotando e na prática vai gerar frustração. É o pé no chão sempre, né? E outra coisa importante, né, desse aprendizado tem uma equipe com você para, né, no caso de um processo de M&A, né, propriamente dito, tem uma equipe especializada para tocar isso por você. Não pense em tocar isso sozinho, que vai dar muito ruim. Tá? Você não sabe como funciona esse mercado, você não sabe quais são as nuances disso aí, você não tem ideia do tanto de detalhe que tem para você resolver. E outra coisa, se você for tentar fazer isso sozinho, você vai simplesmente deixar a operação da empresa e a sua empresa vai parar. Porque era muita coisa. Era assim, era um negócio absurdo. Por isso, tem uma equipe para te ajudar nisso aqui, porque sozinho você não vai conseguir. Esqueça, isso aqui é uma ilusão. E agora que vocês já venderam a empresa, vocês continuam ainda dentro do negócio, né, fazendo parte, você é diretor da Além da Medicina. Quais são os planos para o futuro e como tem sido essa nova etapa, pós-M&A? Sim, é uma pergunta que eu me faço todo dia, tá? Porque é muito engraçado, é tudo muito novo. Tem custos corporativos que são legais para uma melhor organização da empresa, né? Um potencial de
de profissionalizar muita coisa. Tem outros pontos que não são tão legais, assim, que nem eu falo assim, às vezes não tem tanta agilidade, às vezes tem que passar por mais processos, mais rituais e tal, que demora um pouco para você conseguir colocar as coisas em prática. Isso é um pouquinho que quem é startupeiro sente um pouco disso, né? E assim, pensando no futuro, hoje é aquela história. Obviamente, que eu penso em continuar na AFA, eu penso em construir uma carreira lá dentro, né? De repente, uma carreira executiva e tocar para esse lado. É o que eu penso hoje. Vai acontecer? Não sei, não sei. Cada dia você precisa se encontrar nisso daí. O que eu sei é que os próximos 3 anos, mais 2 anos agora no caso, eu vou estar trabalhando lá dentro, tocando a operação do Além da Medicina e ajudando em tudo que eu puder dentro do grupo AFA. Mas, assim, a vida é tão maluca, as coisas mudam tão rápido. Isso eu até brincava assim, né? Tipo, a empresa falava, cara, se há 4 anos alguém me falasse, ó, você vai criar uma startup, vocês vão vender por milhões, você vai trabalhar com outra coisa, você vai ser educador financeiro para médico, não sei o que dizer. Eu ia falar, você tá louco, cara. Meu, o que você tomou aí que você tá maluco com essas ideias? Então, hoje eu não arrisco muito falar mais assim, num período maior, eu não te arrisco falar, cara, como é que vai ser o futuro? Eu não sei, é tudo tão dinâmico. Eu sei que os próximos 2 anos eu sei o que eu vou fazer, entre aspas, né? Mas eu sei que eu vou estar lá na AF e vou estar trabalhando no Além da Medicina. Agora, para frente, só Deus sabe. E uma vantagem de você ser médico empreendedor, que é uma coisa muito legal, eu aprendi até com outro médico empreendedor, que ele falou que ele brincava com isso na aceleradora que eles estavam. Que às vezes eles estavam saindo, né, da aceleradora mais cedo, porque eles tinham chegado mais cedo, e o pessoal lá de outras startups falava assim, ih, olha os caras aí, meu. Os caras saindo essa hora e querem ser empreendedor. E aí eles pegavam e brincavam, né? Porque todo mundo amigo, ele falava assim, não tem problema, cara, se não der certo ser empreendedor, a gente volta a fazer medicina e ganha 30 mil por mês. Então, uma vantagem do médico é essa, você tem um plano B que é muito bom, né? Pô, eu tenho 3 especialidades, pô, sei lá, deu errado, mas beleza, eu vou voltar a ser médico, vou ganhar bem. Não, hoje eu ainda trabalho com médico, mas bem menos, né? Mas assim, posso trabalhar mais e ganhar bem. Então, essa é uma vantagem aí que você tem quando você pensa, né, em ser empreendedor e ser médico, né? E Michael, você comentou um pouco sobre o processo de venda e sobre o earnout. Você pode explicar um pouco melhor como que foi essa experiência do earnout, se foi positiva, se foi negativa, se está acontecendo? Porque essa é uma dúvida muito comum aí que o nosso público tem em relação a essa cláusula, né, esse instituto. Então, vamos lá. A gente fez um earnout que, assim, não deixava a gente, pô, gatinho gordo, entendeu? Não, tá sossegado de fazer, não. Era um negócio, assim, que a gente sabia que tinha que, né, dar o gás ali para acontecer, mas que, ao mesmo tempo, a gente acreditava que era totalmente possível. A gente não teria fechado o acordo se a gente achasse que era um earnout maluco que a gente não ia conseguir bater. Aconteceu que a gente, assim, em números, a gente tá até acima do que a gente precisaria para atingir ali as primeiras faixas de earnout, e isso a gente está ainda em abril, né, de 2023. E a gente, teoricamente, tem até o final de 2023 para fazer. Então, a gente já está no primeiro quarter, já praticamente, né, fazendo ali, acho que já passou até da primeira faixa de earnout. Só que como a gente, principalmente o Bernardo, meu sócio, e agora o Vitor, eles se envolveram em outras áreas dentro da AFIA para ajudar a AFIA como um todo, isso obviamente tira um pouco de energia, né, do Além da Medicina. A gente conseguiu conversar e a gente está avançando em outras alternativas, sempre considerando sim a receita, porque esse é o nosso primeiro, e a gente não está mirando em bater a receita de faixa de 100% de jornal, não, a gente está mirando ultrapassar, a gente quer subir as faixas de jornal para receber mais. Mas, assim, a gente tem uma segurança, a gente está, né, conversando sobre isso, está indo muito bem esse papo, de algumas metas qualitativas, para a gente, de repente, né, pô, a gente bateu lá 100%, mas, de repente, a gente consegue destravar um outro tranche, com outro tipo de meta que ajude também, né, no faturamento geral da AFIA. Então, a gente está negociando essas coisas. Assim, o legal é uma coisa muito bacana, o pessoal da AFIA é muito bacana, o pessoal que a gente trabalha, assim, eles são super acessíveis, eles conseguem entender o nosso lado, conversar com a gente, e a gente também, assim, fala que, pô, a gente também fez a nossa parte, né? Tanto é que muitas conversas que a gente tem, a gente fala, não, pô, a gente conversa com vocês numa boa, porque a gente vê que vocês estão fazendo, vocês estão atingindo as metas, então, quanto a isso, não tem uma preocupação do lado de cá. Mas, assim, o que eu falo, assim, não se empolgue na hora do negócio do earnout, porque, como eu te falei, eu vi amigos que fizeram isso, então, que era assim, era um valuation lá, porra,
absurdo de alto, só que as metas de earnout eram impossíveis de ser entregues. Então, cuidado com isso, tá? Porque às vezes esse valuation alto é cego para você dizer que, nossa, né, proposta aqui da empresa não sei quantos milhões, mas que no final, se você não atingir aquilo ali, provavelmente você não vai atingir, você não vai ganhar nada. Então, tem que estar muito bem amarrado isso. E sempre pense nessa questão do earnout o seguinte: beleza, nós vamos fazer o earnout, mas a gente vai poder continuar usando todo esse, por exemplo, assim, todo esse investimento em anúncios que a gente faz hoje. A gente vai poder aumentar o time, a gente vai poder fazer isso. Sempre tenta prever isso, porque também não adianta você fazer assim, não, eu vou fazer um earnout e eu vou crescer não sei quantos por cento, e eu vou dobrar de tamanho e tal. Você não vai conseguir fazer isso sem investimento. Então, você tem que estar muito claro, né, com quem está te comprando. Tá bom, eu vou chegar aqui, mas o meu business plan é esse aqui, ó. Então, ó, eu vou precisar de mais gente aqui, eu vou precisar disso aqui, isso aqui vai custar tanto, a gente vai precisar aumentar a nossa verba de anúncio. Então, tudo isso tem que estar também no mapa. Não adianta você falar que vai dobrar de tamanho e os caras falarem depois que você entrar, não. Então, agora você tem que reduzir o time pela metade, fazer um layoff, e agora se vire e tente bater, né? Michael, a gente está chegando ao final do nosso podcast de hoje e para finalizar eu gostaria de saber a tua opinião. O que você diria para aqueles empresários que querem começar a empreender, escalar o seu negócio ou até mesmo que querem inovar em mercados aparentemente tradicionais? Qual a sua recomendação? Foi mais ou menos o que a gente fez. Eu recebo essa pergunta muito lá no meu Instagram. O pessoal falando assim, eu tenho vontade de empreender, mas não sei como fazer. Ou o cara fala assim, eu sou oftalmologista, ou estou fazendo residência de oftalmologia, e eu não sei como empreender. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: você não precisa reinventar a roda, você não precisa, nossa, cara, criar um negócio que não existe na humanidade. Você simplesmente pode melhorar um serviço que está inadequado. E isso é muito fácil de você perceber. Você vai num consultório médico e às vezes você teve atraso, teve alguma dificuldade de comunicação com a secretária, às vezes foi uma dificuldade para a liberação de exame. Você consegue ver isso no seu dia a dia. E aí você para para pensar, dando exemplo de um consultório médico, por exemplo. Você fala, aqui na cidade, todos os consultórios é assim, é atraso, você chega na recepção, tá aquela bando de gente lá esperando, a consulta é muito rápida, eu não consigo conversar com o médico. Você pode falar, não, deixa, como é que eu melhoro esse negócio? Como é que eu crio um meu consultório, mas que seja diferente desse modelo? Como que eu posso melhorar minha linha de comunicação com a secretária? Como é que eu posso fazer um pós-consulta mais legal? Que meu paciente saia de lá e no outro dia ele receba uma mensagem, se ficou alguma dúvida, se precisa de alguma orientação. São coisas simples, né? Que você fala, mas isso aqui é muito simples. Só que é simples, mas não é todo mundo que faz. Então, você pode fazer isso. Identifique um problema ou uma coisa que esse problema esteja resolvido, mas mal resolvido, e tente dar uma solução melhor para aquilo. É o primeiro passo. Para mim, sempre foi assim. Como é que foi na área da medicina? A gente sabia de um problema, cara. Médico não aprende na faculdade um monte de coisa que ele precisa, um monte de soft skill que ele não tem. O que nós vamos fazer? Vamos ensinar para eles. Mas já existe curso disso, já existe cursinho de residência, já existe curso de marketing para médico, já existe curso de finanças para geral, né? Porque tem um monte de player grande fazendo. E aí que você vai falar, por exemplo, eu fiz vários cursos de finanças, mas nenhum de médico para médico. E aí qual é a característica do médico? Ele tem pouco tempo, a rotina dele é corrida, ele não entende de finanças, não adianta você meter uma sopa de letrinha lá que ele vai ficar confuso. Então, na época, dando o exemplo do meu braço aqui dentro, que é finanças, né? O Finanças Dominadas. O que eu fiz? Eu fiz aulas curtas, diretas ao ponto, dando exemplos pro médico, baseado no que o médico ganha, na forma que o médico trabalha, na forma que ele recebe. Eu conheço todas as armadilhas que o médico cai, e eu então mostrava assim, cada armadilha para ele não cair. É um diferencial, entendeu? Porque, eu vou fazer um curso de finanças, mas assim, o cara quer falar para todo mundo. Aqui não, aqui é direcionado para médico, especificamente para médico. Então, é isso. Você pode pegar algo que já existe, mas de repente subnichar, melhorar, fazer algo mais interessante, e aí você consegue ter uma ideia boa aí para você empreender. Tá certo, Michael. Muito obrigada pela tua participação no VSH Cast de hoje. Foi muito bom ouvir a sua Eu história. que agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade, hein? O VSH Cast de hoje fica por aqui. Se você quer saber mais sobre compra e venda de empresas, acompanhe as nossas redes sociais, @VSH Partners. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!